falar do tópico 9, né, na nossa aula sobre a esfera. Né, e a gente vai estudar dando um enfoque aí para o volume da esfera. Então, como de costume, eu vou desligar minha câmera para ficar a tela cheia para vocês. Muito bem. Então, a gente inicia a aula falando aí mais do ponto de vista de retomar alguns conceitos, né? Que muitas vezes a gente confunde, né, o uso da circunferência e do círculo, né, que aparecem com frequência nas atividades de geometria. Então, vamos ver, né, o significado de cada um desses termos, né, que provavelmente vocês já recapitularam isso lá na geometria plana, né, mas não custa a gente retomar isso aqui. Então, a circunferência é um conjunto de todos os pontos do plano que tem a mesma distância, né? Tem o mesmo raio de um ponto dado até o centro. Então, o conjunto de todos esses pontos é chamado de circunferência, né? Como se fosse a linha, né? E o círculo é o conjunto de todos os pontos do plano que contém uma distância igual ou menor a um ponto dado centro. Em outras palavras, o círculo corresponde à circunferência mais a sua região interior. Então, a diferença de círculo e circunferência a gente pode pensar que é o contorno, né? E o círculo é como se fosse toda a sua área dentro, né? Como se fosse tudo pintado aqui em azul, então representando pelo círculo, e o contorno a circunferência. Então, o mesmo raciocínio pode ser utilizado para a superfície esférica e para a esfera, só que agora então a gente amplia esse conceito, essa ideia, né, para o 3D, né, para a parte espacial. Então, a superfície esférica ou esfera, né, se eu tenho um conjunto de dados, um ponto O e um número real, R positivo, né, o conjunto de todos os pontos P do espaço, cujas distâncias ao ponto O são iguais ao raio, é denominado, então, superfície esférica de centro O e raio R. Então, o sólido limitado por uma superfície esférica, então chama-se esfera. Né? Dessa maneira, a esfera de centro O e raio R é o conjunto dos pontos do espaço, cujas distâncias ao ponto são menores ou iguais a R. De um modo bastante simples, podemos dizer que a superfície esférica é a casca, né? Enquanto a esfera é a reunião da casca com o miolo, né? E as denominações centro e raio são aplicadas indiferentemente a uma superfície esférica ou a própria esfera, né? Então, o sólido obtido pela rotação completa de um semicírculo em torno de um eixo que contém o seu diâmetro é uma esfera. Né? Então, se eu pensar nessa ideia de rotação, né? Se eu pegar meio círculo, rotacionar ele, então eu vou ter uma esfera. Né? A esfera é bem fácil da gente visualizar ela, né, no dia a dia, porque tem muitas formas geométricas que são esferas. Né? Então, se eu pensar na bola de futebol, ela tem um formato esférico. Quando a gente pensa dentro dos rolamentos, né? Tem umas bolinhas que vai dentro dos rolamentos que são esferas perfeitas, né? Por que elas são perfeitas? Para dar todo o movimento de rotação, né, necessário ali para você ter determinado equipamento. Então a gente ocupa em muitas ocasiões, né, muitas situações do dia a dia, a gente observa esferas. Né? Ainda objetos que, apesar de não constituírem rigorosamente uma esfera, né, eles possuem uma forma muito próxima da esfera. Né? Dentre esses objetos, temos a bola de futebol, como eu falei antes, então ela não é sempre perfeita, né, mas ela lembra a esfera. E a própria Terra, né, que por ser achatada nos polos, ela não possui a forma de uma esfera perfeita. Tá? Mas mesmo assim, muitas vezes a gente pode considerar ela de uma forma esférica, né, para efeito de cálculo, né, como se fossem esferas perfeitas.
Então, dentro dos cálculos que a gente vai estudar da esfera, a gente pode determinar a sua área de superfície, né? Então, essa área de superfície é como se fosse imaginar a casca, né? Então, a gente pode pensar todas nas frutas, né? Na bergamota, numa laranja, né? Ela lembra um formato esférico. Então, se eu pensar toda aquela casca que compõe, né? Então, eu consigo calcular esta área, né? Então, podemos mostrar experimentalmente, né, que uma superfície esférica tem a massa aproximadamente igual à massa conjunta de 4 círculos máximos de esfera. Isto é, círculos que possuem o mesmo raio da superfície, né? Então, se eu pensar aqui em 4 círculos, né? Então, nesse modelo, estamos admitindo que a espessura da superfície esférica é a mesma dos círculos máximos. Em consequência disso, as suas áreas, superfície esférica e 4 círculos máximos são aproximadamente iguais. Então, na verdade, então, a área de superfície esférica equivalerá, então, na verdade, à área de 4 círculos máximos dessa superfície. Ou, em outras palavras, então a área de uma esfera vai ser dada por 4 vezes a área do círculo. Então, a área do círculo era πr ao quadrado, né? Lembra que a gente já usou isso, a área do círculo πr ao quadrado. Então, da esfera vai ter um 4 multiplicando, né? Pensando nessa ideia aí, que numa esfera, se eu quisesse fatiar ela em 4 partes e achatar, né, eu teria, então, equivaleria, então, esta área de superfície a área, né, de calcular ao redor da esfera. Então, 4 vezes πr ao quadrado. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo bem? E o volume? Né? O volume de uma superfície esférica, né? O volume de uma esfera, eu acho que é bem bacana essa imagem aqui da esquerda, né? Da gente enxergar ele, né, sendo composto por pirâmides, né? Se a gente fizer o formato de pirâmide. Isso aqui é uma atividade, gente, para vocês trabalhar no ensino fundamental. Dá para fazer um trabalho de construção geométrica, no ensino médio também. Mas agora, lembrando dessa forma aqui, a gente, quando eu trabalhei na escola no ensino fundamental, a gente trabalhou isso aqui, eu trabalhei isso aqui com os meus alunos, não do ponto de vista de cálculo de volume, tá? O cálculo de volume vocês vão ensinar isso aqui no terceiro ano do ensino médio, né? Mas no ponto de vista de entender, de confecção, de materiais manipuláveis, né? De entender o conceito da esfera, eu trabalhei isso aqui com os meus alunos do ensino fundamental. E tem alguns materiais, né, se vocês procurarem na internet, de modelos bem bacanas de fazer essa confecção da esfera. E o aluno tem um entendimento, dá um trabalho bem grande, porque tu pode envolver toda a turma, fazer uma esfera com a turma toda, porque pensa assim, precisa de muitas dessas aqui, pirâmides, né? Vocês fizeram lá no início da geometria espacial, né? Vocês confeccionaram os sólidos e quem fez a atividade percebeu que demora, né, para a gente fazer um sólido, né, para você fazer uma representação com dobradura de papel. Então, se você fizer isso aqui com vários, né, vai dar um trabalhão grande, mas se você pegar uma turma toda, faz e começa a confeccionar e vai ver que fica bem bonito, fica bem bacana você fazer esse trabalho aqui com os alunos, né? Vai um tempo bem grande para fazer, né? Mas o resultado é bem legal, que consegue formar uma bola ou consegue formar uma esfera bem bacana. Só lembrei agora que enquanto eu vi a figura de compartilhar isso com vocês. Então, uma esfera pode ser imaginada como a reunião, né, de infinitas pirâmides em torno de um ponto, né, no centro da esfera. O material, Ana, pode ser papel. Na época a gente fez com folha de ofício, essa A4 normal, né? Se quiser usar daqui um pouco um papel de dobradura, aquele que é um pouquinho mais duro que a folha de ofício, né? Também serve, né? Só ele tem que ser bom para dobrar.
Eu não tenho certeza da quantidade da gramatura ali, mas provavelmente sim. Se tu já usou isso para fazer alguma dobradura, ele serve também, tá? Uhum. E vai testando, né? Claro, no momento que tu fizer uma pirâmide e ver que ficou legal, vai ficar fácil, porque depois só vai juntar elas, né? Então, a altura da pirâmide vai ser, então, o raio da esfera. Então, desse modo, a superfície esférica pode ser aproximada ao número finito de N polígonos, cujas áreas vão ser dadas por S1, S2, Sn. Então, a gente já viu, né, que para um N muito grande, né, a soma das áreas de todos esses polígonos é igual, ou é aproximadamente igual à área da superfície esférica. Então, se eu somar todas essas áreas, a gente já viu antes, né, que isso é 4πr ao quadrado. Assim, o volume pode ser calculado aproximadamente fazendo o volume, a soma desses volumes das pirâmides, né? Volume 1, 2, 3, N. E aí, o volume da pirâmide, a gente sabia que era o que? A área da base vezes a altura dividido por 3, um terço da área da base, né? Vezes a altura. A altura, nesse caso, vai ser o raio, né? Então, um terço, né, do raio da área da base vezes o raio dividido por 3. Quando eu somo isso, eu vou ter, na verdade, um terço da área da superfície. Mas esta área da superfície, né, quando eu começo a somar e tender ao infinito, eu posso escrever que o volume, então, é o raio vezes a superfície esférica dividido por 3. Então, a superfície é o cálculo que a gente fez antes, 4πr ao quadrado. Então, se eu multiplicar 4πr ao quadrado vezes o raio, vai dar raio ao quadrado com raio, eu fico com raio ao cubo. E aí eu chego nesta fórmula aqui de baixo. Então, que o volume de uma esfera pode ser dado por 4/3 de πr ao cubo. Né? Entendendo que a gente está fazendo essa dedução partindo, né, da concepção que eu consigo montar uma esfera a partir de um somatório de várias pirâmides. Então, eu somando várias pirâmides, né, eu vou ter esse somatório aqui de 4/3 do π vezes o raio ao cubo. Na prática, para a gente resolver um exercício de calcular o volume de uma esfera, quando eu tenho o valor do raio, fica muito simples, porque basta você substituir o valor do R aqui, fazer o cálculo de elevar ao cubo, multiplicar por 4, dividir por 3, e eu tenho a resposta em função de π. Ok, até aqui, pessoal? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever ou falar. Então, seguimos para os exemplos. Então, o primeiro exemplo é calcular a área e o volume da esfera, da figura, então eu tenho aqui representação de uma esfera onde o raio é 3. Então, se eu tenho uma esfera com raio 3, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aplicar a fórmula da área. A fórmula da área é 4πr ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer para calcular a minha área? É substituir o valor do raio, que foi dado que é 3, e fazer 3 elevado ao quadrado, que vai te dar 9, e vou multiplicar com o 4. Então, 9 vezes 4, 36π, centímetros quadrados. Então, esse é o cálculo da área de uma esfera. Depois, pedia também na questão o volume. Então, o volume, a gente viu agora que a fórmula é 4/3 de πr ao cubo, onde eu vou substituir o meu R por 3. Então, vou fazer 3 elevado na 3, 27, vezes 4/3. Para multiplicar 27 4/3, faz 27 vezes o 4, dividido por 3.
E aí eu cheguei então a 36 pi centímetros cúbicos. Então perceba nesse exercício, né, gente, que é uma coincidência que a área deu igual ao volume, tá? Uma coincidência, são fórmulas diferentes. Posso simplificar o 3 com 27? Sim, Ana, poderia aqui, ó, cortar o 3 com o 27, vai ficar 9. Aí 9 vezes 4, 36. Pode sim. Tem várias maneiras, né, da gente chegar nisso aqui. De nada. Mais alguma questão na número 1? Alguma dúvida? Então vamos para o número 2. O exemplo 2 fala o seguinte, ó, determine o raio de uma esfera de superfície 144 pi centímetros quadrados. Então, como eu quero descobrir o raio, né, a gente poderia tirar os dados do problema, colocar ali, ó, eu quero descobrir o meu raio. Eu sei que a área dessa superfície é 144 π. Então, eu vou usar a fórmula da área, 4πr ao quadrado, e no lugar do A, eu vou colocar, então, os 144 π. E aqui eu vou copiar 4πr ao quadrado. Lembra que você quer descobrir o raio agora? Então, você tem 4π multiplicando o raio, vai para o outro lado na operação inversa, ele vai vir dividindo. E quando eu divido 144 por 4, eu cancelo os π e faço a divisão de 144 por 4. Deu 36. Então, meu raio ao quadrado é igual a 36. Então, eu quero descobrir o R. Então, se eu tenho quadrado aqui e aqui não, eu tiro a raiz quadrada do outro lado, dos dois membros da igualdade, e eu resolvo a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, a pergunta é, qual é o raio? Determine o valor do raio. Então, o valor do raio é 6 centímetros. Questão 2, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, muito bem. Vamos fazer então mais um exemplo. O exemplo 3 diz o seguinte, ó, determine a área de uma esfera sendo 2.304 centímetros cúbicos o seu volume. Então, perceba, agora eu quero descobrir a área de uma... Determine a área de uma esfera, eu quero saber a área, né, sabendo o volume. Então, eu tenho que olhar o seguinte, ó, eu tenho aqui que o volume é 4/3 de πr ao cubo. Foi dito que esse volume era 2.304, então eu vou colocar no lugar do V, 2.304 π. Então, o primeiro passo, né, para descobrir a área, eu vou achar o raio. Então, eu tenho aqui, ó, π e π, que está multiplicando nos dois lados, eu posso cancelar. Então, sobrou 2.304 igual a 4/3 de raio ao cubo. O que eu posso fazer agora? O 3 aqui, pessoal, ele está dividindo, né? Então, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, este é valor vezes 3, 6.912. Aí eu tenho um 4 multiplicando o raio, que vai para o outro lado, dividindo. Então, eu dividido esse por esse, eu chego em 1.728 raio ao cubo. Então, para resolver o raio ao cubo, eu resolvo a raiz cúbica. Então, tirando a raiz cúbica de 1.728, então eu chego que um raio é igual a
12 centímetros. Então, meu raio é igual a 12 centímetros. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntas? Agora a gente vai calcular então a área. Deixa eu só ver aqui, me parece que acho que eu fiz só até aqui. Vamos voltar aqui, ó. O professor não fez o cálculo da área, então vamos fazer agora aqui, ó. Então, o cálculo da área é igual a 4π raio ao quadrado, né? Essa é a fórmula da área. Então, minha área da esfera vai ser 4π vezes o raio, é 12, ao quadrado. Então, vocês me ajudem aí na calculadora, faz lá para mim 12 vezes 12 dá 144, né? 144 vezes 4. Então, 12 ao quadrado, 144 vezes 4, 576, obrigado. 576 π, né? Vamos deixar isso aqui em função de π, centímetros quadrados. Então, a pergunta era determine a área. Então, a área é 4πr ao quadrado, 4π vezes 12 ao quadrado. Você pode deixar assim, 576π, Ana, ou pode multiplicar por 3,14. É opcional, tá? Geralmente no estudo de esfera, cilindro, cone, nessas grandezas matemáticas que envolvem o π, a resposta final, a maioria dos livros didáticos vão estar em função de π. Quando que geralmente a gente troca o π por algum número? Quando no exercício, né, ele pede, olha, utilize o valor de π igual a 3,14, utilize o valor de π aproximado igual a 3, alguma coisa, usa 3, inclusive. Isso, no CAN tem alguns que ele pede, então, para multiplicar pelo π ou deixar a escrita de π, né? Ou colocar lá o símbolo do π, né? Isso mesmo, tá? Aí tu vai ver dependendo da situação, mas geralmente vai estar descrito, né? Para ter certeza de uma ou de outra, a resposta no enunciado da pergunta vai estar escrito se é para usar π ou deixar em função de π, né? Isso, joia. O que eu percebi também que alguns colegas pediram umas dúvidas no fórum, e aí a resposta estava certa, então isso também vocês podem ter essa percepção já, que se a tua resposta tu multiplicou pelo π, aí tu olha para a minha resposta do gabarito e olha, a minha tem π, a do professor não tem π, então vou testar multiplicar essa resposta do professor por 3,14 e vai ver se bate com a minha. Então, essas coisas a gente vai, com o tempo, já percebendo e pegando umas regrinhas, né, para testar as respostas. Mas tudo bem. Vamos ver. Essa aqui é uma do CAN, ó. Calcule o volume da esfera. Ó. Essa aqui vai ter para vocês fazerem no CAN. Calcule o volume da esfera. Então, o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. E daí aqui, gente, ó, foi dado que o raio era 2. Então, vou colocar 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo dá 8. Agora, 8 vezes 4, 32 π. Se eu tentar dividir 32 por 11, né, 32 por 3, vai dar com vírgula 1066, né? Aqui sim tem umas pegadinhas que tem que cuidar lá no CAN. Se ele pede
use todas as casas ou dê a resposta. Geralmente está escrito assim nesses casos, dê a resposta na forma de fração. Aí você tem que montar a fração e colocar ali em função de π ou colocar multiplicado pelo 3,14. Mas geralmente esses aqui ele aceita até os dois casos, me parece, que esses dias eu estava olhando umas questões. É que, Ana, aqui tu não pode simplificar, perdão, o 4 e o 8 aqui não simplifica, tá? Só pode multiplicar. Lembra que quem tu simplifica é quem tá divisível, né? O denominador. Tu poderia simplificar só se o 4 estivesse embaixo. Então, teria que simplificar o 3 e o 8, que não tem como. Isso, tá? Então, aqui só é o contrário, pode simplificar. Aqui ele tá no lado e ele tá multiplicando. Tem que tentar enxergar que ele tá na mesma linha, né? Ok, até aqui, pessoal. Então é isso para a web, ó. Eu preparei poucas para não ficar muito pesado, então tem agora a lista nova de exercícios para vocês trabalhar. Tem outras atividades lá que eu recomendei, vou deixar aqui uma mensagem. E aí eu queria falar um assunto para explicar que eu coloquei lá no formulário, lá no Moodle, para a gente construir junto através de uma wiki um formulário colaborativo, tá? Então eu queria explicar agora na web como que é para funcionar o formulário colaborativo. O professor colocou lá no enunciado, né, na wiki, o formulário colaborativo, né, que eu acho que vocês me pediram para eu criar um formulário, para a gente estudar e fazer um formulário, mas eu por si só acho que não gera muita aprendizagem um professor dar para vocês pronto o formulário. Mas se vocês construírem em conjunto, eu acho que isso vai gerar significado, vai gerar aí o entendimento de vocês do que vocês estão selecionando e montando. Então, a minha ideia é que vocês trabalhem lá no formulário colaborativo, onde cada um vai lá e vai colocando uma fórmula, cada um escolhe qual que quer trabalhar, né? E a tutora já começou montando algumas coisas da geometria básica, né? Gostaria de estimular vocês a usar os recursos do próprio Moodle, digitar as equações usando o equation do Moodle, para ficar bem bonito o formulário. E eu acho que ele é bem importante vocês, na hora de fazer esse formulário, colocar figuras, né? Eu acho que na geometria espacial, para vocês terem o entendimento na hora de estudar, tem que ter figura. Para mim, cada fórmula ali da geometria espacial, né? Se vocês observar todas as minhas aulas, vocês vão pegar as figuras dos slides, né? Só tirar print, copiar, né? E aí coloca lá a fórmula, né? E o que significa, se vocês querem colocar o significado de cada letra, se acham que é necessário. E aí, tanto eu quanto a tutora vamos estar analisando essa wiki, o que vocês vão construindo, né? A ideia é que vocês consigam gerar um formulário colaborativo, tá? Então, fica o convite para todos participar e construir junto no coletivo esse formulário de geometria espacial. Ok, pessoal? E aí eu fico à disposição agora para tirar dúvidas, perguntas, né? Que vocês tenham aí se tem alguma dúvida de lista ou se vocês querem ter alguma outra pergunta, também estou à disposição. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Pode falar, Márcia. Professor, é uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, desculpa, tá? Tá. É assim, ó, eu estava conversando com uma professora que a gente está fazendo um trabalho da PEC de matemática, e aí
eu falei das suas aulas, né? Que o senhor usa um recurso, tudo, e ela queria saber, ela pediu para mim ver com o senhor, que recurso o senhor usa para dar aula ali, para escrever, assim que aparece no vídeo. Eu não sei que tipo de recurso o senhor usa. Tá, sim, Márcia. Esse recurso é da própria webconferência, né? Você vai ver que a nossa plataforma, Hum, alguns profs usam o Google Meet, né? E eu uhum, uso essa webconferência, tá? Não sei se tem mais algum prof que usa com vocês. Mas por que que eu uso essa plataforma, né? Porque essa plataforma tem exatamente esses recursos aqui que eu mostrei para vocês. Vocês já viram eu usar na aula, né? Faz formas sim, geométricas, uhum, né? Então ele tem formas geométricas para fazer. Inclusive, eu tenho como habilitar para um aluno, se eu quisesse que algum aluno mexesse nisso, eu consigo tornar vocês, habilitar o aluno a mexer na ferramenta, tá? Tem como vocês até apresentar trabalho por aqui, se quiser. Tem um negocinho aqui de digitar textos, né? Acho que vocês disso já viram, que eu usei. Ele troca as cores, né, e tal. E o que eu gosto dessa plataforma é que eu consigo ver a minha apresentação e fazer a interação com vocês no chat, né? Que o Google Meet, quando bota a tela cheia, a gente não enxerga mais uhum. o que alguém está escrevendo. Então é isso, né? Não é um. Existem ferramentas que o pessoal também usa para outras plataformas de desenhar, mas daí eu não conheço, tá? Não sei. O que eu posso te dizer é que essa que eu uso é uma ferramenta da webconferência. Não, até nós estávamos comentando que ela disse que viu no Face até uma propaganda, uma lousa digital para dar aula, né? Até achei que fosse esse tipo de ferramenta que o senhor estava usando. Ela ficou interessada para dar aula, ela disse que encontra dificuldade, ela é professora também de matemática, de dar aula para os alunos, né? Aí eu falei Uhum. das suas aulas, eu digo, não vou perguntar para o professor, que às vezes, né, a gente conversando tem outras ideias, né? Tem sim, é. E assim, essa ferramenta foi para mim, logo que começou a pandemia, eu vi um colega também mostrando uns prints, daí eu consegui enxergar. E eu, para mim, com o Google Meet, não conseguia me acertar, porque eu ficava escondido. Daí, quando eu falava, parecia que não enxergava Uhum, ninguém, não visualizava. E realmente, daí não tinha essas ferramentas, tá tudo junto aqui nessa plataforma, né? Então, por uhum. isso. E Mas ela qualquer professor pode acessar essa plataforma, professor. sim, pode. É só tem que logar daí, né, com o e-mail institucional. Tem, inclusive, Hum, nos nossos e-mails lá, o pessoal acho que Ah, eles mandaram no nosso campus. Tu sabe que foi mandado no é, nosso campus orientação. Então, tu pode falar qual que é a profe? é a professora Janaína aqui de São Gabriel, aqui onde eu moro. Ela dá Ah, matemática ela dá para o ensino médio e para o ensino fundamental. Mas ela está com dificuldade assim dos alunos interagirem, de se interessar mais no ensino médio, né? tá, entendi. Tá, mas assim, aí tem que dar uma olhadinha. Tá, eu achei que era uma prof do IFE. Ela é Não, uma prof não. do município, do estado. Isso, isso do município. Uhum, Tá. Então, mas tu passa esse nome para ela e para ela dar uma pesquisada, ver se tem o acesso, porque eu acho que quando vê também tem, porque nós logamos, para nós fazer login, a uhum, gente loga pelo e-mail do IFE, né? Então eu tenho que uhum. verificar se tem para pessoa externa essa possibilidade. Eu também já não tenho bem certeza, mas eles têm uns e-mails para tirar dúvida também. Mas tu passa esse Uhum. nome para ela, passa que é a conferência web que a gente está usando, e aí Aham. ela vai pesquisar na internet e vai verificar se tem como acessar ou não tem. Tá, tá. Muito obrigada, então, tá, professor? Tá bom, Tinata. Nada. Deixa eu ver agora as dúvidas aqui sobre a próxima prova. A Ana escreveu. A Michele colocou, professor. Ana, desenvolve para mim o que tu quer saber da próxima prova. Professor, questão 9 e 10 eu não consegui fazer. Tá, vamos ver a Michele. Tá falando de qual lista, Michele? Só situa o professor se é dessa da esfera já?
Certo, Eduardo. Eduardo, eu disponibilizo o vídeo possivelmente amanhã, assim que a plataforma me liberar, né? Eu sempre tento colocar no outro dia. Se não tiver atraso, amanhã o vídeo já tá lá no Moodle, tá? Tudo bem. O peso da prova é 60%. Peso 6, né? Michele, eu vou compartilhar aqui, ó, sobre a 9 e a 10, o professor colocou lá a resolução. Eu vou compartilhar para te mostrar onde tá. Do fórum, tá? Eu coloquei lá no fórum, o pessoal pediu. Ó, Michele, tá dentro da resposta da Simone. Ó, a questão 1, 7, 8, 9 e 10. Aí o professor respondeu, e daí aqui eu botei, ó, tem a 9 do volume do silo e a 10. Dentro do fórum das dúvidas, tá? Ó, fórum lista 9, em resposta a Simone, daí o professor colocou ali, eu botei o número, né? Aqui bem no final, tá? Tá em azul. Joia, mas se tu quiser que eu, né? Tu não tinha enxergado ainda lá, né? Senão eu poderia explicar se for necessário, né? Mas se tu não tinha visto, tá. Então eu acho que tu olhando lá, tu já vai se entender. Certo, muito bem. Certo, boa noite. Uma boa semana. Então tá, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvidas, agradeço a participação de vocês na web. Boa noite, professor, e obrigado. Tá joia, uma boa semana e bons estudos. Qualquer dúvida, postam lá no fórum, né? Michele, semisfera é a metade, tá? Só dividir por 2. Tu faz o volume normal e divide por 2. Joia. Boa semana, pessoal. Boa semana a todos.